Saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora vai conferir as principais novidades do Santos nesta segunda-feira, uma segunda-feira feliz para todos nós, depois da vitória de virada do Santos em frente à equipe do Cruzeiro. Ontem, um jogo, tivemos dois tempos distintos, né? Primeiro tempo, o Cruzeiro acabou tendo muitas vantagens, facilidade até de poder ampliar o marcador, e a equipe não estava se encontrando, em virtude até de erros de marcação, né? Mas no segundo tempo, o técnico Kleber Xavier acabou ajustando o time e a equipe evoluiu e ao ponto de acabar fazendo uma bela partida no segundo tempo e os dois gols de virada para dar a vitória, que dá uma tranquilidade muito grande ao time do Peixe nesse momento da competição, porque o Santos tem um jogo a menos ainda. O Santos pega o Palmeiras, que até agora ainda não foi definido a data do jogo, mas o Santos hoje é o 14º colocado com 21 pontos. Veja só que arrancada fantástica, com uma vitória como essa, faz o time crescer, né? E agora o Santos tem também a possibilidade de jogar contra o Vasco da Gama nesse final de semana lá no Morumbi, né, com a capacidade de ingressos deve chegar à casa dos 50 mil aí, porque até agora já foram vendidos quase 40 mil ingressos. Então, vamos ver um Morumbi lotado, né, esperando mais uma vitória do Santos nesse momento. Santos vencendo, vai a 24 pontos, já sobe na tabela de classificação e ainda tem um jogo a menos contra a equipe do Palmeiras. Bom, ontem, destaques do Santos, começando pelo goleiro Brazão, que sempre está se destacando nesse time, né? É um goleiro que tem uma qualidade muito grande, muito reflexo, posicionamento e também sorte, né? Porque quem não tem sorte, se o goleiro não tiver sorte também, coitado do goleiro sem sorte. Ele não. Ele, além da eficiência dele como bom goleiro, a sorte sempre está ao seu lado. E aí você começa a analisar o time num todo, o crescimento do time, aquilo que aconteceu. O Souza, mais uma vez, jogando muito bem ali pelo lado esquerdo. Mas os destaques do segundo tempo, sem dúvida nenhuma, foram o Neymar, que mais uma vez contribuiu e muito para o time do Santos, e o Guilherme, né? O Guilherme, que é criticado muito, né, por parte da torcida. Muita gente acha que o Guilherme não é jogador para o Santos. O Guilherme é um jogador muito eficiente. Se você analisar aquilo que ele faz, quando algum torcedor pega a birra, não adianta, né? O cara pega a birra do jogador e aí fica criticando, mesmo que o jogador jogue bem, continua criticando. O Guilherme tem um aspecto importante. Além de ele ser um bom finalizador, é um jogador de esquema, é um jogador que se doa muito, marca muito forte, sempre está muito bem posicionado. É lógico que todo mundo erra, todo mundo tem os seus altos e baixos. Só que ontem ele fez o gol, ontem ele deu um passe para o gol do Gustavo Cabacheiro. Ontem ele fez muitas jogadas interessantes e foi destaque do Santos. Ele voltou de contusão, né, quando todo mundo achava que eu ainda, no programa da sexta-feira, eu ainda falei que, na minha opinião, o Guilherme ia sair jogando, porque o próprio técnico Kleber Xavier deu dicas de que ele iria utilizar o Guilherme. Ele treinou durante a semana, fez várias mudanças na equipe, mas quando ele disse que o retorno do Guilherme para ele seria muito importante, deixou claro que ele iria colocar o Guilherme desde o início do jogo. O esquema que ele montou, a maneira como ele colocou o time no primeiro tempo, é que deu um pouco de desequilíbrio, né, na equipe. Aí depois, no segundo, quando ele colocou o Zé Rafael, né, quando ele mudou, botou o Tiquinho lá na frente, botou o Gustavo Cabacheiro, a equipe acabou engrenando, a equipe acabou
acabou se juntando, acabou dando liga e o Santos conseguiu um grande resultado. Bom também que a gente tem que falar para a zaga do Santos, né? A zaga do Santos ontem foi firme, tomou um gol, mas de um modo geral a zaga acabou se comportando muito bem, né? O Luizão, que foi a grande novidade, porque o Luan Pérez acabou se machucando, e o Luizão entrou no time, muita gente temerosa de que ele poderia ter algum problema, mas não, ao lado do Gil, foram dois jogadores importantíssimos nesta vitória, mostrando aí que o Luizão está preparado também para ser titular da equipe, brigar pela titularidade da equipe do Santos. Vamos saber como é que essa contusão do Luan Pérez, né? Até quando ele vai ficar no departamento médico, vamos ver quando ele retorna, e aí a gente começa a analisar se o Luizão permanece como titular, se o Luan Pérez voltar para o jogo contra o Vasco, né? Se não, eu tenho certeza que o time da zaga vai ser a mesma, né? Não vai ter mudanças ali, tanto o Mike, o Luizão, o Gil e o Souza, né? A zaga está muito bem postada e com isso o Santos vai ter aí a possibilidade de manter aí essa dupla de zagueiros no time do Peixe. Bom, outro você vê como é que é o futebol, né? A gente comentava muito a respeito do Gustavo Cabadeiro, que ele acabou entrando em duas partidas que, para alguns, é lógico que eu acho que é tudo questão de adaptação, né? O jogador chegou num país diferente, num jogo diferente, estilo de jogo diferente. No primeiro jogo contra o Sport, o técnico colocou ele de lateral, né? Depois, no último jogo contra o Juventude, ele entrou, mas não entrou bem, estava meio perdido na partida. E ontem, surpreendentemente, ele entrou ali pelo lado direito e acabou ajudando o Santos na vitória. O gol que ele acabou fazendo no passe brilhante ali do próprio Guilherme, mas é um jogador que vai ser muito bem utilizado nesse time, porque ele mostrou ontem algumas arrancadas, velocidade, e é um jogador também de marcação, ajuda na marcação. É uma maneira agora que o técnico tem até de pensar que ele pode jogar daqui para frente, porque vai depender muito da performance do Barreal e também do Roleiser, né? Porque esses dois jogadores têm que começar, que nem o Roleiser ontem, do primeiro tempo, tanto é que ele saiu do jogo, mas não conseguiu mostrar um pouco mais de qualidade, acabou cansando, e aí o Barreal também não foi o Barreal da partida contra o Juventude, e as mudanças que foram feitas, a equipe acabou evoluindo. Então, o caso do Gustavo Cabadeiro, ele pode muito bem brigar pela posição de titular e, quem sabe, iniciar a partida contra o Vasco da Gama ou ser uma opção no banco de reserva. Uma coisa é certa, o Santos agora tem um elenco, o técnico Kleber Xavier, como o presidente Marcelo Teixeira disse, tem a confiança da diretoria, né? Ele vem aí. E um negócio que a gente tem que destacar, porque é que eu falo, às vezes a torcida pega a birra, é parte da torcida, né? Pega a birra, começa a criticar, começa a pressionar, começa a pedir a cabeça, enfim, faz aquele oba-oba todo. Aí um treinador está fazendo o trabalho, está conseguindo ajustar o time, está conseguindo equilibrar a equipe e consegue 2 vitórias que ninguém falou, né? 2 vitórias dos líderes do campeonato. O Santos venceu os 2 líderes do campeonato. Venceu o Flamengo e venceu o Cruzeiro. O time é ruim. Como a gente pode falar que esse treinador não entende de futebol? Se ele conseguiu vencer o esquadrão do Flamengo e ontem acabou vencendo o esquadrão do Cruzeiro. O Cruzeiro está em segundo lugar agora, porque perdeu do Santos, senão estaria ao lado do Flamengo. E o Santos ganhou do Flamengo aqui na Vila. Enfim, futebol é assim mesmo, e eu acho que agora vai acontecer um crescimento desse time. A equipe agora tem uma sequência de jogos que a sequência vai ser muito interessante. O Santos pegando o Vasco da Gama, né, que vai jogar a próxima partida do Santos com o Vasco, domingo.
às 16 horas lá no Morumbi. Depois, no dia 20, depois da 21ª rodada, pega o Bahia fora de casa. Vai jogar lá em Salvador. E depois recebe o Fluminense. Agora, provavelmente vai ter esse jogo do Palmeiras no meio disso aí, porque o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. Então, a semana que vem, se sair uma rodada da Copa do Brasil, pode ser que o Santos e Palmeiras se enfrentam na próxima semana. Vamos ver o que a CBF vai marcar, porque ela não pode esticar esse jogo mais na frente, porque já viramos o turno, então precisa automaticamente realizar essa partida. Então vamos ver como é que o time do Santos também vai se comportar, porque é um jogo importantíssimo que o Santos vai ter pela frente, né? Para poder buscar mais 3 pontos contra o Palmeiras em casa, contra o Vasco da Gama em casa. A possibilidade é grande do Santos pontuar também, com apoio da torcida. A equipe agora com a moral elevada, depois dessa vitória frente à equipe do Cruzeiro, porque para todos os especialistas de apostas, todo mundo dava a vitória do Cruzeiro, né? Ninguém colocava. Quem apostou no Santos ganhou dinheiro, né? E se você estava lá no site Jogo de Ouro, se você foi para o site Jogo de Ouro e fez a sua aposta, eu apostei no Santos, tanto é que na sexta-feira eu disse que o Santos ia ganhar de 1-0. Pensava até que o Santos ia conseguir o placar de 1-0. Mas o importante é ganhar, né? Para mim, não foi o que valeu, não foi o número de gols, né? Quanto foi a partida, foi a vitória. Eu cravei vitória do Santos, né? No site lá do Jogo de Ouro, fui para lá, fiz a aposta e ganhei, acertei. Beleza, por quê? Porque eu estava confiante que o Santos ia conseguir vencer o Cruzeiro, né? A gente estava sentindo que o Santos poderia fazer uma boa partida, motivado para correr atrás do resultado. E o Santos agora com 2 vitórias seguidas, amigão. O time está bem agora, está com aspecto de melhoria no time, virou o retorno e agora o Santos começa a brigar mesmo, né? Porque se você analisar a tabela do campeonato, o Santos hoje, com 21 pontos, se você pensar que o 5º colocado, vamos colocar do 7º para baixo, né? O 7º colocado, o Santos tem um jogo a menos, pode vir a 24. O São Paulo, que é o 7º colocado, tem 28. São 4 pontos de diferença. Num campeonato agora que nós teremos 19 partidas pela frente. Para o Santos ainda é 20, né? Mas vamos botar só as 19 do segundo turno. Tem muito jogo pela frente, tem muito jogo. E aí a gente pode acreditar mais do que nunca ainda que o Santos vai correr atrás da posição melhor na competição e quem sabe até brigar por vaga lá em cima. Porque esse ano aqui, até o 7º colocado vai ganhar a vaga da Libertadores ou pré-Libertadores e você pode brigar por esse patamar aí. O Santos tem tudo para conseguir isso aí, porque tem time, né? Se acertar a base agora, se encaixar, pode ter certeza que o Santos vai buscar essa vaga. Bem, meus amigos, ao meio-dia hoje, vamos abordar, vamos trazer imagens, vamos destacar a jogada do Neymar, né? Meu Deus do céu, hein? Deixou o Fabrício sentadão no chão, né? Deixou ele sem pai e sem mãe ali. Foi um lance fantástico que ele fez e todo mundo comentando hoje, porque aquele lance ali foi aquele lance de craque, né? Puxa para cá, o jogador passa que nem um touro, aí levanta achando que vai ficar, é outro lance e fica falando sozinho. Pena que na hora que ele tocou a bola, bateu no zagueiro e saiu pela linha de fundo, porque ela tinha endereço certo, era o Guilherme que vinha por trás ali, ia ficar de frente para o gol. Ia ser um golaço também pela jogada, tudo aquilo que aconteceu. Por isso que eu falo, as coisas estão melhorando. A sorte está batendo na porta do Santos. E isso daí tem que dar toda a moral. Bom, meus amigos, meio-dia tem o Baixada Esporte, primeira edição, às 19 horas, o Baixada Esporte, segunda edição. Não esquece de dar aquele like, você entrando no site Jogo de Ouro, todo dia tem apostas para você curtir, para você participar, sempre com responsabilidade e pode ter certeza que apostou, ganhou, dinheiro cai na conta automaticamente, tá bom? Olha, um forte abraço a todos, uma ótima semana!
Semana cheia de alegria. Como é bom vencer, né? Como é bom vencer e aí você ter uma semana tranquila para curtir como o Santos vai ter agora, para poder ajustar a sua casa e domingo enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Tá bom? Forte abraço a todos, saudações alvinegras e até logo mais. Tchau! Arquibancada vibrando.